Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de esportes aqui do portal Estado do Pará Online. Eu sou Alexandre Alencar e queria já começar pedindo para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever também no nosso canal no YouTube e, claro, dar aquela moral no nosso Instagram e também Twitter, tá? Temos Twitter ou X, como queiram, para mim vai ser sempre Twitter, tá? Sigam a gente lá no Twitter, dá essa moral e acompanha, claro, a nossa editoria de esporte. Vai aparecer todas as nossas redes sociais aqui, beleza? A gente está gravando esse podcast para falar sobre as expectativas de Remo Paysandu e, claro, do futebol paraense para o ano de 2024. E hoje, uma mesa entre amigos, tá? É uma bancada entre amigos. Aqui do meu lado, Pedro Garcia, aqui do portal Estado do Pará Online. E aí, Pedrão, como é que tá? Beleza? Alexandre, tranquilo? É bom a gente falar, né? Que a gente não vai só falar da nossa expectativa, mas fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano, né? Um ano bem movimentado, um pouco conturbado, um pouco alegre, misto de emoções, porém sobrevivemos. Exato, passamos por 2023, né? E estreando aqui em podcasts, me corrija se eu estiver errado, o Vitor Hugo Ribeiro também aqui do portal Estado do Pará Online. E aí, Vitão, tranquilo, mano? Tranquilo, não vou mentir que eu tô um pouquinho nervoso. Relaxa, calma, podcast. Pode te soltar, tá de boa. Mas graças a Deus aí chegamos a mais um fim de ano, né, com saúde. E vamos falar aí sobre a nossa, o que a gente espera, né, pro futebol paraense no ano de 2024 e fazer a retrospectiva também que o Pedro falou aí. Exatamente, queria começar botando vocês logo na fogueira. Os 2 pontos mais altos do ano de 2023 para vocês no futebol paraense, quais foram? Cara, foi a surpresa do Parazão, né? O Águia campeão. E o acesso do Paysandu também foi um acesso bem difícil, né? Pelo começo conturbado, né? Na Série C, né? Que com o Márcio Fernandes ainda, né? O Paysandu ficou ali muito perto, né? Da zona de rebaixamento. Chegou. Remo e Paysandu morreram abraçados no dia dos namorados na zona de rebaixamento, eu lembro disso. Chegaram. Coisa mais romântica que isso, pessoal. Os times se amam, né? Não é fazer o quê? E também o fato que aconteceu esse acesso, né, cara? Dentro do campeonato o Paysandu foi subindo ali, né? E conseguindo ali, trouxe o Hélio dos Anjos também, né? Que salvou muito. Então foi um feito bastante interessante, né? E a gente vai falar sobre isso aí. E pra ti, Pedrão? Cara, pra mim, eu acho que os 2 pontos mais altos do ano... Cara, pra mim, em primeiro lugar, foi o acesso do Paysandu, claro. Só que eu sou uma pessoa que é assim, por exemplo, o meu pessoal, sou do Paysandu, todo mundo já sabe disso. E eu sempre acreditei que o Paysandu ia subir, porque, a gente conhece... Peraí, calma, eu tenho que intervir aqui. Não, cara. Peraí. Vai lá. A frase, eu sempre acreditei que o Paysandu ia subir... Não tem qualquer escápulo. Eu sabia desde o início. Peraí, calma. Eu acreditava. Com o Marquinhos Santos no comando do Paysandu, tu acreditava depois de perder de 5-0 pro Ipiranga? Acreditava. Não, para. Acreditava. Isso daí é loucura, cara. É loucura, mas é verdade o que aconteceu, se concretizou. A galera que tem acesso ao meu Twitter, sabe? Tô desde o dia 27 de junho falando, o Paysandu vai subir, o Paysandu vai subir, o Paysandu vai subir. Eu tô falando que o Paysandu vai subir desde aquele 2-0 que o Brusque aplicou aqui dentro da Curuzu. Na estreia do Hélio. Na estreia do Hélio, foi que o Paysandu vai subir, não tem jeito, tá? Aí o pessoal falando, não, essa tu é doido, tão maluco, tão... Mas, porra, a gente conhece a história do Paysandu, a gente sabe como o Paysandu trabalha. E é a cara do acesso, o time é a cara do acesso, tá ligado? Tem time que é a cara do fracasso, como aconteceu em 2022, como não vou negar, porra, cara de fracasso. E todo mundo acreditando no time saiu cornetando. O time, quando tu falas, não é o clube, é o elenco, né, formado? Com certeza, né? Por favor, né, pessoal? E como eu falei, né, quando o Paysandu subiu, eu falei assim, queria que tivesse uma câmera me gravando, porque o Paysandu perdeu pro Águia na semifinal do Parazão, né? Nos pênaltis. Eu falei assim, cara, esse ano, como o time está ruim e cheio de dificuldades, é o ano que o Paysandu vai subir, né? Eu lembrei muito dos acessos de 2012, né? Também que o Paysandu não estava muito bem naquele ano, né? Subiu na verdade, em 2014, né? O Paysandu teve um campeonato bem ruim mesmo, né? Se classificou nas últimas rodadas, quando venceu o Crack, né? naquele ano. E o Paysandu não tinha um time
totalmente bom e o Paysandu subiu, né? Ainda chegou na final da Série C. Vocês acham que dessas vezes que o Paysandu bateu na trave desde que caiu, né? Em 2019, né? 18. 2018 e Começou 5 2013. anos, né? Disputando a Série C agora. Vocês acham que esse time que subiu foi o pior que o Paysandu formou nesses 5 anos? Foi. Eu acho que foi. Tenho certeza que foi o pior time que o Paysandu formou. Porque não tem craque. Aponta um craque aqui no... O Mário Sérgio não conta, né? Eu não acredito que o Mário Sérgio... Então, o Mário Sérgio, ele não é craque, ele é artilheiro, né? Acabou. Entendeu? E é artilheiro de Série C, vamos falar a verdade, né? Uhum. Então, Foi um... o craque foi o Hélio dos Anjos? Caraca, foi eles dois que salvou o time, entendeu? É engraçado porque a gente sempre sabe, né, o torcedor, acho que o torcedor que é um pouco mais ligado, sempre sabe a fórmula correta do time, né? Então é bem complicado falar que, olha, gente, era isso desde o começo. Eu acredito que tudo que se desenhou no ano do Paysandu se desenhou para ser da forma que foi. Porque se o Hélio vem antes, pode ser que teria uma crescente aqui, uma baixa quando a gente Assim precisasse. como Aham. o Paysandu teve um declínio técnico e físico no quadrangular, né? Aham. Não precisava ter sofrido tanto quanto sofreu, levando em consideração as primeiras 2 ou 3 rodadas do quadrangular. Foi, as 3 primeiras rodadas foi muito bem. Até a 4ª rodada, que teve um pouco mais de dificuldade contra o Botafogo, aí já vem declínio, né? Contra o Amazonas. Mas tu percebe que todos os jogos que o Paysandu não jogou bem, pô. O Paysandu só foi mais esforçado. E eu acho que esse foi o primeiro ponto alto que tu me perguntou. E o segundo ponto, cara, até agora eu tô meio em dúvida sobre o campeão paraense e sobre a Série D. Que a Série D, tanto o Águia como o Tuna fazem excelentes... A primeira fase, né? Muito primeira boa. fase excelente e ambos caem, né? Logo no primeiro mata-mata, né? Os 2 times Porque eu acho que são é eliminados. um baque muito grande, né? E o teu? Cara, eu não sei se eu posso botar como futebol paraense, mas aconteceu aqui no estado, né? O jogo da seleção brasileira. Acho que a gente não pode deixar de falar desse momento também, né? A seleção voltando pra Belém depois de muitos anos. Desde 2011. Exatamente, desde 2011. E aí, Fernando Diniz estreando em solo paraense, o Neymar passando o Pelé na artilharia. Ô, Neymar! O Neymar. Ô, Neymar! E aí, acho que pra mim, como jornalista, foi muito emblemático. Eu tava lá cobrindo, acompanhei. Tem autógrafo do Richarlison na minha camisa. Porra, mas desse- então, ele desse foi, amigo ele, aí. é porque ele foi o... Sinceramente, dos que estiveram aqui em Belém, ele foi o que mais atendeu Pô, ele é tanto muito os fãs parceiro, quanto que a isso, imprensa. Richard, eu sou parceiro pra caralho. O Pombo é muito gente fina. Muita assim. gente boa, muita gente boa. A gente que tava lá deu a impressão de que se ele pudesse, ele ficaria atendendo cada um dos torcedores no estádio até o último ir embora, assim. Muito, muito legal a atitude dele. Uma excelente pessoa. E, assim, e o gol do Jaci Maranhão, cara. Não tem como não falar daquele gol do Jaci Maranhão. O Paysandu garante o acesso ali pra mim. Foi. Saca? E ali eu tava na tribuna, eu vi um senhor que acho que tinha mais de seus 60 e poucos anos, assim. Parecia que ele tava marcando os jogadores do Botafogo da Paraíba do meu lado, assim. Ele tava completamente encharcado de sol. Foi um dia quente aqui em Belém do Pará. O nome dele, inclusive, era Alexandre. Eu entrevistei ele no final daquele jogo. E assim, o gol do Jaci Maranhão sai, ele se ajoelha no chão, desesperado, assim. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no futebol, ao lado desse jogo da seleção brasileira, assim. Muito, muito bacana. Mas aí tu tá me falando como jornalista. Como jornalista, Agora, como torcedor, vou te perguntar. Os pontos altos e os pontos baixos, como torcedor que tu acompanhou. Cara, não tem como. Remo 2-0 no Corinthians. Foi minha estreia no rádio esportivo. Foi o primeiro jogo como repórter de rádio que eu fiz. E o Remo faz 2-0 no Corinthians. Ninguém esperava aquilo, né? Porra. Nem o otimista do Nem se fosse tu, torcedor do Paysandu, jogando contra o Corinthians naquela altura do campeonato, diria que o Paysandu faria 2-0 no Corinthians, né? Mesmo a gente sabendo que o Corinthians não estava vindo bem. Mas é o Corinthians, né? Mas é o Corinthians. É o Corinthians, não tem como. Assim como se fosse qualquer outro time dos melhores ali da Série A, ninguém acreditava que nem Remo, nem Paysandu fosse conseguir fazer E aquilo. detalhe, o Remo dá um trabalho danado, tanto aqui quanto lá. Entendeu? O Remo lá perde, não vou dizer por azar, porque tem mérito sim do Corinthians. Com certeza, do Cássio. Né? O Cássio, né, defendendo tudo. E demérito do Remo também por desatenção em momentos cruciais do jogo. Início do primeiro tempo, toma um gol logo antes dos 5 minutos e toma um gol faltando 1 minuto e meio, 2 minutos para acabar, né, do Roger Guedes. Então, é desatenção também, mas
o momento alto ali pro torcedor remista foi aquele também, né? Não há dúvidas, né? Pro torcedor do Remo foi aquela vitória sobre o Corinthians que os próprios jogadores relataram que foi ali que também, na derrota pro Corinthians, começa a derrocada do Remo na temporada, né? Aquelas 4 derrotas seguidas na Série C, com o Marcelo Cabo, a demissão do Cabo e aí o time se reerguendo depois né, das cinzas praticamente com o Catalá, né? Que tem o seu mérito. Né? Todos os pontos que o Remo soma na competição são com o Catalá, né? A gente fala, né, que o Remo ele traz um resultado depois do Catalá que não é o resultado esperado, mas é o necessário. É verdade. Porque se não fosse o Catalá evitou um desastre muito maior. Fazendo uma trajetória, né, tu pegas a tabela do Marcelo Cabo, lanterna o Remo, né? Aí tu pegas do início do Catalá, do trabalho do Catalá, o Remo ficou em quinto, ou seja, se classificaria. Tinha posição para ir para o quadrangular. E assim, o Catalá também tem peso na não classificação do Remo. Ele e as escolhas dele, né? Tudo bem que ele não entra em campo para decidir jogo, ele não faz gol. Mas, por exemplo, o Remo poderia, com 1 ponto a mais, 2 pontos, poderia ter conseguido o acesso. Aquele jogo contra o Figueirense aqui, que é aquela entregada do Jean Silva. Foi até chamado de burro, né? Contra o Paysandu, né? Pela torcida. Aquele jogo contra o Floresta, fora de casa, que o Marcelo não faz aquele gol que tá só ele à trave, né? Mas enfim, isso daí são os cis que a gente começa a né? Então é mais delicado. E assim como o Remo passou por crises, o Paysandu também passou por crises, especialmente com o Marquinhos Santos no comando do time, né? Ninguém esperava que o Marquinhos fosse ter uma passagem tão ruim pelo Paysandu. Eu esperava. Vocês esperavam? Eu esperava. Ele não foi um técnico ruim no Paysandu, né? Na primeira passagem dele, né? Quando o Marquinhos Santos é anunciado no Paysandu, eu tenho vontade de arrancar um braço meu. Meu Deus do céu, velho. Não é possível. O estilo do Marquinhos Santos não era o esperado. O Paysandu naquela ocasião, né? Naquela ocasião que o Paysandu passava. Marquinhos Santos ali, ele é mais tranquilo, ele já gosta de um time que ele tem pronto, assim, um time pronto. Ele não é um time de construir. O Hélio dos Anjos não, foi na base da veio pra pagar fogo, né? Porrada e tal mesmo, assim. Aquela entrevista do Hélio depois da derrota pro Brusque é emblemática muito sobre o que ele vai fazer no dia seguinte do Paysandu, né? Que o time não corria, pô. Tanto que era um jogador assim que a gente tinha, assim, um jogador preguiçoso, né? O Fernando Gabriel foi o primeiro a vazar, né? Quando ele chegou. Porque ele colocou o time mesmo para treinar Robinho, né? Que já é um jogador bem, assim, avançada a idade, né? Carregando peso e tudo. Ninguém teve vida fácil com ele e o Paysandu precisava de um técnico assim. O Marquinhos Santos não. O Marquinhos Santos deixava ali o jogador mais numa zona de conforto. E com a chegada do Hélio, um jogador que era preguiçoso e que cresceu, como sempre cresce com ele, o Vinícius Leite, né? Sim. O cara, o Vinícius Leite não fazia nada. Só veio pra fazer um gol em reparo. Trouxeram ele pra... Até a chegada do Hélio dos Anjos, a única coisa que ele faz é aquilo, né? É o gol do não reparo da Copa Verde. Repara a Copa Verde. Não, é do Paraense. Do Paraense, é verdade. Paraense. De resto... Ele chega a jogar um pouquinho ali na Copa Verde, mas não deslancha muito. Mas eu acho que o Paysandu, cara, assim como o Remo, acredito que tem que ouvir um pouco mais o torcedor. As diretorias têm que ouvir um pouco mais o torcedor, porque, poxa, a gente tem um pensamento assim que não é um pensamento profissional, né? É um pouco leigo a respeito do esporte. Só que o cara que tá aqui, que tá convivendo com isso desde sempre, entende, pô. O que é que a torcida do Paysandu pedia desde o início do ano? Hélio dos Anjos. Depois que saiu o Márcio Fernandes, Hélio dos Anjos, a gente pega e apresenta o Marquinhos. A maioria sabia que o Marquinhos não ia dar certo, pô. Não ia dar certo, porque não era o nome, tá entendendo? Não era o nome que ia engrenar o Paysandu. A gente conhecia os tipos de jogadores que tinha, que eram jogadores que, desculpa, cara, não chegavam nem a ser profissionais e estavam no elenco, que, salve mérito, foram para outros clubes, como Amazonas, e começaram a se destacar lá. Aí a gente se pergunta, será que o problema era o profissional? Eram as pessoas que estavam trabalhando com ele dentro do clube? Assim como acredito, como acontece no Paysandu, acontece no Remo também, né, cara? Eu acho que, às vezes, o torcedor tem uma visão assim, direta, cara, é isso que o Remo tem que fazer, isso e isso. Um fato interessante, né, que a gente fala do Marquinhos Santos, que é assim, o que ele mostrou no ano de 2023 foi que ele já é um treinador ultrapassado. Por quê? Logo quando ele saiu do Paysandu, ele foi pro Vila Nova, né, e o Vila Nova perdeu pontos importantíssimos ali com ele, que foram cruciais na soma total que deixou o Vila Nova fora da Série A, né. Ele pegou o Vila Nova, se eu não estou enganado, na 3ª posição e deixou o Vila Nova em 7º na tabela, pô.
O Vila Nova vinha muito bem e o Vila Nova não consegue subir, né? Vila Nova ficou ali, o Vila Nova vinha de vitórias, caía dentro do Ober a porrada, né? Chegou o Marquinhos Santos, infelizmente ali, o Vila Nova foi empatando, perdendo pontos importantíssimos dentro de casa e com isso eu acho que o Marquinhos Santos tem uma grande culpa, assim, nesse não acesso do Vila Nova. O Cabo acabou indo pra onde depois do Remo? Marcelo Cabo foi pro CSA, não conseguiu subir, né? Não, como é que foi? Como foi a campanha Não conseguiu dele lá? classificar também, Não né? conseguiu classificar também. Ficou Inclusive, o último jogo do Remo foi contra o CSA, né? O último jogo fora, se eu não estou enganado. com o jogo contra o CSA e o Cabo também não consegue classificar o CSA para os quadrangulares. Agora, para a gente falar de 2024, negociações acontecendo, o Paysandu acabou de anunciar o Leandro, sim, aquele Leandro do Palmeiras, apesar de nós mesmos aqui termos ficado na dúvida, né, de quem era, porque de nome assim, você fala, o atacante Leandro. Quem é? Quem? Quem é Leandro? E aí depois, quem tem a memória um pouco melhor e tal, consegue lembrar do Leandro jogando no Palmeiras. Um atacante de lado de campo, se eu não estou enganado, ele joga pela ponta esquerda. E o Paysandu estava precisando de pontas, né? Porque, garantidos até o momento da gravação deste podcast, só tinha o Vinícius Leite e o Roger, né? E o Roger é um garoto da base, não tem como botar ele na fogueira para ser um dos pontas do Paysandu para 2024. Não tem como jogar a responsabilidade totalmente para cima dele. Mas até no podcast que já saiu da nossa conversa com o Magno Fernandes, ele fala, o Paysandu precisa de um centroavante, né? Precisa de um cara ali para botar a bola para dentro. Quem que vocês acham que pode ser... lá ele, com todo respeito. Mas quem vocês acham que deve ser... que o Paysandu deve procurar no mercado para ser esse camisa 9 aí, já que o Mário Sérgio não fica e a situação com o Nicolas se arrasta cada dia que passa, né? Um sonho bem distante que eu tenho em mente é... Bergson. Léo Gamalho, cara. Léo Gamalho. Eu acho que o Léo Gamalho se adaptaria muito bem ou no Remo ou no Paysandu, qualquer um dos dois. Ele é um cara que gosta de jogo grande, de time com peso da camisa, né? Pode ver onde ele jogou, né? O cara passou... O cara é rei do acesso também. O cara, e é histórico, né? O cara jogou em todos os times que disputaram grandes coisas, né? De Série B, principalmente, né? Inclusive, a história dele é muito boa, né? Que ele venceu um câncer. Ele teve câncer de pele, né? Agora jogando... Mas Vitória foi campeão. Foi campeão pelo Vitória. Tem passagens históricas pelo Criciúma também, né? Então é um cara que... Será que valeria a pena o Paysandu soltar essa grana aí pra trazer o Léo Gamalho? Como eu disse, né? Um sonho bem distante, mas seria um nome importantíssimo e muito bom para o futebol paraense. Né? E pra ti, Pedrão, quem que o Paysandu tem que ir atrás aí pra... Cristiano Ronaldo. Não, para. Se dependesse de mim, amanhã tava anunciando a contratação. Ele desembarcando no Aeroporto Internacional de Belém. Então... Uma coisa muito que eu volto a dizer, né, que você disse da seleção brasileira jogando aqui. Cara, é muito bonito ver isso, porque a gente vê que o futebol paraense está disposto a alcançar de novo, né, grandes histórias com um estádio lindo, maravilhoso que temos, né? E por que não, né, trazer grandes estrelas de fora do país aí para jogar aqui? O Paysandu trouxe alguns do exterior. A gente estava até conversando mais cedo, né, que os destaques do Paysandu, na minha opinião, desses que trouxeram agora, o Val Soares e o Jefferson, né? O Jefferson, jogador de 29 anos, tem a base toda no Internacional, foi bem no Internacional. Tava no CSKA Sofia da Bulgária, se eu não estou enganado, e há anos também, né, defendendo as cores do CSKA Sofia. E o Val Soares, um bom jogador também, volante que pode dar essa segurança no meio de campo do Paysandu. Uma coisa que também muita gente não leva em consideração, talvez eu acho que não seja por não acompanhar mesmo o futebol de fora, foi que o Jefferson, ele tá acostumado a jogar a jogar com pressão, porque a torcida do CSKA da Bulgária é muito, muito grande, muito forte mesmo, entendeu? Então, assim, é um jogador que gosta de jogar pressionado e tudo. E o cara foi formado na base do Inter, né? Uma das maiores rivalidades que tem no futebol brasileiro, então... Não é maior que Repá, mas é grande. Cara, eu tava olhando, né? Mas falando sério agora, a situação de trazer alguém... Cara, eu tava vendo o Leandro Damião. Nossa. Estava fora. Onde o Leandro Damião tá jogando, não faço ideia. Deixa eu... Nunca mais ouvi falar. Só eu tenho aqui os dados dele que Quem inclusive... não quer ver ele pintado é o Santos, né?
Inclusive, ele acabou o contrato dele com o clube que ele estava. Podem continuar desenrolando aí, que eu vou Tá. Uma pesquisar grande aqui. expectativa também, né, pro ano que vem, Paysandu e Santos, né? Um grande jogo aí que vamos ter. Ver como que o Santos se comporta jogando uma Série B pela primeira vez, né? Pô, Porque, parece que não caiu a ficha dos caras ainda, que os caras estão numa Série B. cara, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro depois de ser rebaixado a primeira vez, né? O Que é Cruzeiro mais- penou pra voltar, né, pra O que é Série A. mais grave no Santos, né, que com a queda para a Série B, né, eu escuto muitas rádios de fora, né, e eu vi que o Santos, ele tá sem dinheiro, né, Por Mas há conta- alguns anos já, né? por conta que ano que vem ele só vai disputar a Série B e também né? disputará como é? Não vai disputar a Copa do Não vai Brasil, disputar né? a Copa do Brasil, né, só o Paulistão e Série B mesmo, então... Ó, aqui o Pedro trouxe aqui a informação. O Leandro Damião estava se despedindo do Kawasaki Frontale, do Japão. Mas Artilheiro lá. o Leandro Damião já deve ter quantos anos? Uns 37? É o Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale. Então, o Leandro Damião já É um dos maiores times do Japão. já deve ter lá para os seus 37 anos, né? Já é veteranaço. E tá de retorno ao Brasil. E o Paysandu tá importando muitos jogadores, né? Caras que vêm de fora. Então, quem sabe aí não pode pintar pelo Paysandu. Você viu o primeiro aqui, viu? A gente sabe como que é... A gente tem idolatria por esses jogadores que vêm de fora já em final de carreira, né? Exclusiva nossa aí, Leandro você Damião, sabe, né? Papão. Depois do Cristiano Com Ronaldo. quantos anos ele tá aí, Pedro? Vê pra gente aí. Deixa eu ver. 34, pô. 34 anos? Ah, então ainda dá um caldo, né? Ainda dá um caldo tranquilo. Dá e vender, meu amigo. Não, verdade. Vem fazer gol aqui no Cametá. Média de idade, né? Média de idade. E aí, o sarrafo tá subindo de contratações, principalmente com a chegada do Papelinho no Remo. A gente tá vendo as contratações que o Remo tá trazendo, né? Pavani, Camilo, Ítalo, um cara que foi Raimar. vice-artilheiro da Série B. Raimar, que apesar da pouca idade, tem um bom histórico com o clube do Remo. É verdade. Com essas contratações, com a chegada do Papelinho, né? O Remo é um grande candidato ao título da Série C e do Paraense, claro, né? Sempre. O Remo e o Paysandu sempre são candidatos a título nos campeonatos que disputam, né? A gente tem que Mas a ser gente, sincero também. porque a gente olha muito assim para os times grandes, a gente não vê que os times pequenos também estão se reforçando bastante, né? Não que a Tuna seja pequena, tá? Mas a Tuna sem calendário para 2024 no segundo semestre trouxe, por exemplo, Jaime, Kaique Oliveira e o Jonathan, né? Que jogou. O Jonathan é um dos poucos jogadores que a gente consegue botar na lista aí que defenderam os três grandes da capital, né? O João Vitor também, né? Que jogou, é formado na categoria de base do Clube do Remo, centroavante. O João Vitor que estava na Série C agora? Não. Eu não sei se ele estava na Série C, mas ele é aquele João Não, Vitor. que jogou no Remo. Não. Pedro Vitor que tá falando. Pedro Vitor Ainda tem inclusive, contrato. era do Remo, né? Em tese, a renovação de contrato é automática porque ele se lesionou. Mesmo caso do Paulão no Paysandu. Bom jogador. Bom jogador. Pertence ao Fortaleza, né? Tava emprestado ao Náutico, veio pro Clube do Remo. E Quem são foi bem na Série C, né? os dois que vão disputar a Série D desse ano? É o Águia e o Cametá. Cametá. Aí é que aumentar. Como é que tá a expectativa de vocês darem? Cara, o Águia mantém o Rafael Jaques, né? Como treinador. E tem anunciado bastante reforços, né? Eu acredito muito no Águia pelo dinheiro que ganhou na participação da Copa do Brasil, né? Chegou a disputar a terceira fase, caiu pro Fortaleza esse ano, mas... Goleado, goleado, inclusive, 6-0, não sei se estou enganado. Mas O Águia ganhou do Goiás. ganhou do Goiás, eliminou o Nicolas, né? Eliminou o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. O Botafogo que fez ferida na Série C contra Remo e Paysandu, né? E aí acaba sendo eliminado pelo Águia. Eu tenho muita esperança no Águia, que tá com uma grana boa, né? Só me ajuda aí, Jorginho. Só de chegar na terceira fase, 3 milhões e alguma coisa de caixa? É a maior receita do Águia na história, né? Na história. Não haja dúvida disso. Fez uma camisa, inclusive, muito Muito bonita. bonita. Alô, Vitor Castelo? Desenrola pra gente quando vier, tá? Por favor, cara. 2G, por favor. Não 2G, 2 câmeras G. Traga lá pra 3G. gente, tá? Camisa 3G. Isso, que a gente desenrola aqui uma entrevista com o Rafael Jaques. Quando vier enfrentar Remo e Paysandu aqui. Eu acho tem que bronca. o crucial para a queda do Águia na Série D foi a saída do Mataus. Que até hoje ninguém entende muito bem o que aconteceu, né?
Uns dizem, né, que foi porque ele estava tendo influências dentro, né? Tinha gente influenciando nas formações e tudo, e ele estava se incomodando e acabou saindo. Tanto que ele mesmo se desculpou, né, no final nas redes sociais, né? Falando que estava disposto ao Águia, estava à disposição do Águia e tal. Enfim, mas foi uma coisa assim, Curioso, né? bem estranha mesmo que aconteceu. E eu não sei não, se o Mataus continua naquele time, o Águia talvez tivesse conseguido acesso. Engraçado, né? Que são sempre os pontos, assim, que a gente não tem controle sobre, né? Que acaba acontecendo situação de bastidores que acabam prejudicando, cara. Acabam prejudicando o time. Por exemplo, o Águia tava bem. O Águia e a Tuna estavam bem, né? A Se eu não me engano, Tuna o Águia- começa mal e depois melhora, né? Com a chegada do Júlio César Nunes, consegue Se eu não me parece, engano, classificar. o Águia ficou líder, não foi? Foi a Tuna, eu acho que Foi a liderou. Tuna ali. A Tuna liderou a chave, o grupo A da Série C. Fez uma das Série D, fez perdão. uma das melhores campanhas junto com o Ferroviário do Ceará, né? Que foi a melhor campanha, né? Que E aí, o Ferroviário foi campeão invicto. Pra quem Águia cai? Foi o Nacional de A Tuna foi o segundo, né? Correto, a Tuna foi o segundo Pra quem colocado. o Águia acaba caindo? Não vou lembrar. Souza. Pro Souza, Souza da e Paraíba. a Tuna perde pro Mac, né? Não, o Águia perdeu a Tuna perdeu pro Souza. Souza e o Águia E o Águia pro Mac. pro Mac, é isso. A Tuna perde pro Mac nos pênaltis no Souza, num jogo que terminou de noite. Foi Com refletores. Eu tô confundindo mesmo. Com refletores. Exatamente, perde nos pênaltis. Inclusive, Enfim, foi uma boa opção, né? Que era pro jogo Senacuruzu. a diretoria da Tuna quis levar pro Souza, fez um esforço danado, inclusive Gastou um dinheirão. de um cara que sequer é diretor da Tuna, é um empresário que botou dinheiro lá, pelo que eu sei, coisa de 3 dígitos para conseguir botar aqueles refletores provisórios. O delegado da partida deu autorização, a CBF também, e o jogo depois de muitos anos, mais de 50 anos sem jogos noturnos A gente pode ser. termina a gente depois pode- das 6 da tarde. A gente pode dizer que o dinheiro da Copa do Brasil praticamente foi pra essa Série D toda, assim, né? E não foi investido e o dinheiro- no Souza, né? Na verdade. O dinheiro não aparece, né, na O dinheiro Tuna. não aparece. Infelizmente. Incrível isso. E agora, pretensões do Paysandu nessa Série B. O Ari Barros, o vice-presidente Rogério Aguilera e o presidente Maurício Ettinger prometem um time para subir de Série A, para conseguir conquistar esse acesso. Tá se encaminhando para isso, na opinião de vocês, ou não? Lembrando que estamos gravando este podcast porque somos filhos de Deus e também vamos folgar no final do ano. A gente está gravando no dia 13 de dezembro. Muita coisa pode rolar por debaixo dessa ponte. Bom, na minha opinião, eu acho que a torcida do Paysandu ainda não deve se preocupar com as contratações de agora, porque fim de ano, e a gente sabe que é muito difícil jogadores de times grandes contratações quererem vir para o norte, né, por causa do Paulistão, Cariocão, entendeu? E acabam sempre perdendo a corrida para os outros times que querem, né? Agora, se chegar assim, no meio de fevereiro, março, e o time do Paysandu não encaixar, né? Aí sim deve se preocupar, porque a Série B é um campeonato longo, né? A gente sabe que é muito difícil, muitos times penam muito para subir, né? Mas assim, falando aqui, tipo, a minha visão de agora, fim de ano, eu acho que ainda não deve se preocupar. Aí Ainda tem tempo, né? ainda tem tempo para fazer um time bom. Paysandu, a gente... É complicado Dinheiro analisar, tem né? pra isso. Mas o Dinheiro Paysandu briga pra subir, na opinião de vocês, assim? A gente sabe que é obrigação de Remo e Paysandu em qualquer campeonato, né? Brigar pelas primeiras posições, se não pelo título. Mas levando em consideração as movimentações de mercado, não só do Paysandu, mas como dos adversários e o peso da camisa dos adversários, né? Porque vai ser uma Série B complicada, né? A última Série B que o Paysandu fez muito bem foi de 2015, que o Paysandu ficou em sétimo Quase sobe, colocado, quase sobe, né? O Paysandu chegou até a ser líder, vencendo o Atlético Goianiense aqui. E o Paysandu, você vê que não tinha grandes nomes. Tinha o que ali? Fael no meio campo, que já era um jogador velho, né? E tal. Então, o que dizem assim, as peças se encaixarem, né? Às vezes o jogador vem sem nome e tudo, mas joga bola ali. Vocês acham que, Encaixa então, bastante. por mais que o Paysandu mantenha essa toada de contratações, assim, né? A torcida
dá uma reclamada, tá dando uma reclamada e tal. Mas vocês acham que o Hélio dos Anjos pode bancar a parada e fazer um puta de um time, mesmo sem estrelas? Eu posso acreditar nisso aí também. A gente pode acreditar nisso aí. Cara, eu não sou ingênuo, cara, mas eu acho que hoje o Paysandu não briga pra não cair. Se a Série B começasse semana que vem, começasse com esses 20, tá? No mundo ideal, tá? Né? Começasse com esses 20, o Paysandu brigava pra não cair. É claro que tem a situação da adaptação, tem jogador que vai se destacar, isso é um fato. Tem jogador que vem aqui com nome, que vai vir com nome, não vai se destacar. Isso normal, acontece, tá entendendo? Então é muito da situação Hélio dos Anjos mesmo. Eu acho que o Paysandu hoje, acho que a maior parte da torcida que tá calma e tranquila, por exemplo, hoje eu não vejo uma pessoa muito tranquila com as contratações do Paysandu, mas muito em conta do Hélio dos Anjos eu tô mais tranquilo. Porque, porra, tem um treinador, dá pra segurar, porque a gente sabe que não vai ser cobrado 110% dos atletas, e a gente se segura nisso, entendeu? Pelo menos eu me seguro nisso. Mas assim, cara, beleza, pode até vir gente sem nome, mas eu acho que o Hélio vai fazer jogar, assim como o Hélio fez jogar na raça, tá entendendo? Porque eu acho que o Hélio, se tu não tem tática, técnica, tu não tem com o Hélio, tu tem raça, tem vontade, tá entendendo? É o mínimo que a gente espera dos jogadores que vem pra cá também. O exemplo disso é o nosso Nicolas Careca, pô. Veio sem nome pra cá e, porra, deu a vida aqui. Foi muito importante na acesso do Paysandu. E agora a gente vira um pouco da situação do Remo, Alexandre. A situação do Remo, o que é que tu pensa, o que é que tu espera do Remo pra essa temporada, tá entendendo? Assim que eu acho que, apesar das contratações do Remo estarem muito boas, acho que o nome Papelinho pesa muito. Demais, né? Então não tem nem condições, entendeu? Então, o que é que tu espera do Remo pra essa temporada? O Remo tá montando um bom elenco, cara. Diferente do... Fazendo uma comparação aqui pelo que os torcedores falam nas redes sociais, né? O Paysandu tá prometendo e, por enquanto, não está cumprindo nas contratações, né? É tipo isso. Pelo lado do Remo, o Papelinho prometeu e tá cumprindo, né? Até então, os caras que tá trazendo. Não, e ele nem chegou a prometer muito, né? Qual é o time das primeiras... Das duas últimas... Das Série B e Série C que não queria contar com o Camilo no meio de campo? Pô, o cara que, apesar dos seus 37 anos, entrega futebol, né? E a gente viu que um cara com 37 anos consegue fazer numa Série C e num Parazão, que foi o que o Muriqui fez com o Remo, né? Sempre se destacava Sempre ele se no destacava, Paulistão. E assim, o Muriqui entregou 12 gols. Com 37 anos, mesmo com a chegada do Catalá jogando mal, né? Eu não entendi até agora o porquê da não renovação com o Muriqui, cara. Tem gente que fala que é por causa daquela declaração dele falando que o CTE não era um CTE, era um mangue, né? E aí, sabe como é que é? Pô, ele pega e me confirma depois? Pois é, sabes como tu não te ajuda, cara. Como que é a questão da vaidade de dirigente, né? O cara fala isso e volta pro clube, é complicado, né? Aqui é muito difícil. Eu acho assim, como disse que... Como o nosso amigo Guimarães disse, né? O Cláudio Guimarães disse que o Remo... O Papelinho caiu como uma luva no Remo, né? A sua esposa veio pra cá, né? Parece que passou num concurso daqui. E ele veio, né? Existe um projeto, né, com o Papelinho, que é Série C em 24, Série B em 25 e Série A em 26. Então, e projeto é uma coisa que a gente não costuma ver por aqui pelo estado, né? Parece que não evolui, né? Não evolui. Se não me falha a memória, se eu não tô enganado, parece que o Papelinho, ele tava naquela campanha do Paysandu na Série B de 2015, né? Exatamente. E o Paysandu quase sobe na Série A. Então, é por isso que eu digo, o Remo, a gente olhando hoje, o Remo ele tem ele é um grande candidato para ser campeão da Série C. Mas é aquilo que a gente fala, né? Boas contratações de nome, como estão vindo pro Remo, não é sinônimo de time bom, né? Mas a gente tem que ver também a situação de Ricardo Catalá. Porque o Ricardo Catalá, querendo ou não, entregou bons resultados, pô. E assim... E tendo um elenco que não foi montado por ele, não tendo afinidade nenhuma, chegando ele pegou um elenco todo montado pelo Marcelo Cabo, né? Porque o Remo não conseguiu contratar. Tu acha que o problema com o Marcelo Cabo foi romantismo? Como assim? Por exemplo, a torcida ter romantizado demais o Marcelo Cabo. Eu acho que o problema nunca vai ser a torcida. Não, eu acho que ele se acomodou. Subiu pra cabeça dos jogadores. Eu acho que ele se acomodou. Junto com o Marcelo Cabo. Eu acho que o problema foi realmente
aquilo que aconteceu no jogo do Corinthians mesmo, aquela derrota ali. Os jogadores mesmos falam que o time tava voando ali, aí perde pro Corinthians e perde a classificação e, tipo assim, pô, numa semana a gente tava enfrentando o Corinthians na Neoquímica Arena, sendo o time badalado pela imprensa nacional, porque, bora lembrar, Muriqui deu entrevista na ESPN, Marcelo Cabo deu entrevista na ESPN. E aí, na semana seguinte, tá jogando a Série C contra o São Bernardo, pegando de 3-0. 3-1, na verdade. 3-1. Né? Então, sabe, aquela montanha-russa do futebol. E aí perde a primeira. Aí vem jogar contra o Botafogo da Paraíba em Belém. Perde a segunda. Destabilizou o mental do time completamente. Perde pro Amazonas também. Perde pro Amazonas em casa. Então, assim, Fora o extracampo, cara. É a coisa que eu te falo, entendeu? O extracampo. Como eu falei, a situação do romantizar, porque o que acontece no meio, acho que bem no início bem no início da Série C. Simplesmente o presidente do Remo aparece numa confraternização cantando Tim Maia. Tá entendendo? Como se o Remo não estivesse pegando fogo. Não foi na Série C aquilo, foi no Campeonato Paraense. Foi no Campeonato Paraense. Eu acho, na minha opinião, o Remo ele começou a cair porque ele se acomodou, né? Você viu aquele jogo contra o Águia, né? Contra o Cametá, que o Remo goleou. O Remo passa o carro no Cametá no na semifinal, né? Eu não tô lembrado bem agora se foi antes ou depois do jogo contra o Corinthians. Aqui em Belém. Acho que foi depois. Foi depois. Né? Aí o Remo já começou a ter uma derrocada ali, né? Depois daquele jogo, porque começaram a falar muito do Marcelo Cabo, começaram a falar que como podemos viver sem Marcelo Cabo, inclusive meme, né? Que estava candidato à presidência agora, né? Falou isso. E então, assim, o Remo começou aí, perdeu o Paysandu, perdeu o próprio Corinthians. Eliminação na Copa Verde. Na Copa Verde e tudo. Aí já veio aquela... E aí dá uma quebrada total mental no elenco do Remo. Mas se o Remo não brigar pra subir, já vai ser um vexame, né? Nesse próximo ano de 2024. Sim. Esquece. Se não brigar pra subir, tipo assim, brigar pra subir, que eu digo, é classificar pro quadrangular e lutar ali ponto a ponto com quem tiver que lutar, né? É um investimento de mais de 100 mil no papelinho, contratações caras, né? Se for verdade aquilo que o presidente do Sampaio Correia disse, do Remo oferecer 100 mil para um atleta que ganhava 30 na Série B, é um investimento muito alto para, se não realmente brigar para subir, vai ser um vexame completamente. Fora o rombo, né, que fica. Fora o rombo que fica. Porque esse investimento, o Remo tem dinheiro em caixa, as contas do Remo, inclusive, foram aprovadas ontem, foram aprovadas para 2024, coisa de 25 milhões. Orçamento para 2024. Isso, futebol, contratações, enfim, vai embora, né? O Ettinger disse que o orçamento do Paysandu para 2024 é de 70 milhões. Então, é 3 vezes maior do que o orçamento do Remo. E aí, beleza, o Remo tem essa grana para gastar. Mas está gastando pensando assim, não, nosso planejamento em 2025 a gente vai estar na Série B. Já dá para repor. Se não subir, já era. Vai ficar um rombo gigantesco em caixa, né? Então, todo aquele trabalho administrativo e financeiro que vinha sendo elogiado pelo Fábio Bentes, né? Que o Bentes fez de sanar as dívidas. Pô, a gente está entregando o time com saldo positivo pela primeira vez e tal, não sei o quê. Vai tudo por água abaixo se o Remo não subir. E aí, dívida trabalhista, bloqueio volta, de renda, tudo volta, e aquela bola de neve, que é o que o Paysandu está vivendo, né? Vai ter bloqueio de renda na Série B. E aí, se manter na Série B vai ser, pelo menos, né? Se manter na Série B, vai ser primordial para o Paysandu para manter o caixa positivo, legal, para poder gastar em contratações. Os times grandes do Pará, né? Eles contam muito com a sua torcida, né? As rendas, né? É verdade. O que o Paysandu conseguiu... entregar o CT por causa dos 2 jogos contra Botafogo da Paraíba e Amazonas aqui no Mangueirão. E eu acho que o Remo visou muito isso, né? O Remo visou muito essa situação, porque acho que o maior público do Remo no ano foi contra o Corinthians. Não foi? Acho que sim. Contra o Corinthians, então... Pô, cara, a torcida paraense, quando encaixa, assim, quando ela se empolga, moleque, não tem pra matar. E outra coisa, o time pode estar horrível. Mas pega no sorteio de Copa do Brasil um time da Série A, vai fazer questão de lotar. A diretoria pode botar o preço do ingresso a R$100 que todo mundo vai.
Com certeza, entendeu? Tanto que foi R$80, não foi mesmo? Foi R$80 isso, R$80. Entendeu? Fazendo uma pergunta aqui pra vocês, o que vocês acharam dos novos preços do sócio do Paysandu? Assim, Mano, o Vocês Thalissa acham fica que- em casa. foi uma... Não vai pro estádio. Você acha que foi uma coisa errada, assim, da diretoria? Cara, cada vez mais o futebol se torna um produto, né? Então, a última vez que o Paysandu disputou uma Série B foi em 2018. De 2018 pra cá, o mundo mudou, né? O futebol mudou. E esquece 20 e 30 reais em jogo de Série B. Esquece. Não tem. E outra coisa, galera. Série C, tu pagava o sócio torcedor, tu viu o teu time em casa 2 vezes no mês. Agora o torcedor do Paysandu vai ver jogo do Paysandu. Se é que dá pra fazer isso, vai enjoar de ver jogo do Paysandu em casa. Entendeu? Foi isso Então, que tá perdendo. se puder assinar o pay-per-view, assina. Se puder pagar o sócio torcedor, paga, porque vai valer muito a pena. Tu vai ver pelo menos 3, 4 jogos do Paysandu por mês na Curuzu ou no Mangueirão, né? Então, se tu atualiza, me diz aí, quanto é que tá o plano de sócio que te dá direito a assistir todos os jogos do Paysandu em casa? 105. 105. 150? 150. Bicho, cada jogo que tu fores ver aqui em casa vai ser pelo menos R$40. Olha aí, inclusive eu até não vi a minha situação como está, porque ano passado... Né, ano passado... Tá inadimplente, né? Não, Olha aí, Maurício. jamais. Bora. Tá inadimplente. Lisos abandonem o futebol. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O Paysandu, antes mesmo do Paysandu se classificar pro quadrangular, eu fui lá na Curuzu e perguntei assim, tipo, posso renovar já pro ano que vem? Isso foi em agosto, né? Aí a mulher falou, pode, e vai ficar com a promoção. No caso, o que eu pagava 60 naquele sócio, eu atualizei o ano inteirinho, anual, né? E ficou R$48. Ah, então ficou de boa, né? Então, não sei com a minha situação. Também, na verdade, eu nem fui perguntar, né? Vai que eu pergunte lá e veja aí, mais caro muda? no meu bolso. Fala, complicado. Mas é isso, rapaziada. Como é que tá o sócio do Remo? O sócio do Remo segue R$60 por mês, o sócio torcedor, né? Só que é aquilo que eu falei, pra Série C você acaba vendo 2 jogos por mês do seu time. É um jogo por semana só, então... Tu consegue me falar quais são os benefícios que o sócio do Remo tem? Eu Além de poder assistir os jogos, né? Em casa. É aquele negócio, tem desconto em camisa. Só que programa de sócio torcedor aqui no Pará é muito... o torcedor entra com a paixão e o jogador entra com... E o time entra com o jogo gratuito. É isso. Uma vez eu vi um grande amigo meu falando, remista, ele falou que o sócio do Remo ele não te dava direito a assistir os jogos. Não, Tipo, dá você tinha que pagar mais alguma coisa. Não, dá sim. Assim. É assim como o Paysandu tem aquele plano de sócio que te dá direito a 50% do ingresso, mas tem um plano de Sim. sócio que te dá direito a assistir todos os jogos do teu time em que ele for mandante. Mas, cara, falta muita estruturação de marketing aqui no Pará. Tipo, não dá para o sócio torcedor ter direito a entrar no estádio no dia do jogo e ter desconto em ingresso. Falta ação de marketing para integrar o torcedor ao clube, saca? Falta, por exemplo, desde que o Remo adquiriu o CT lá em 2021, depois de vencer o CSA na Copa do Brasil, qual foi a ação de marketing que a diretoria azulina fez para que o sócio-torcedor vá conhecer o centro de treinamento? Nenhuma. Aí Sandu meteu logo 60 conto, filho. Quer conhecer o CT, paga 70 conto, 60 conto. Entendeu? Então, é assim, falta mais coisa, saca? Falta direito ao sócio-torcedor assistir um treino antes de um jogo, saca? A fazer um tour pelo estádio, saca? Conhecer a Não tem, né, cara? história. Por exemplo, muita gente- se tu quiser conhecer Curuzu, Mangueirão, Curuzu, Bainão, como é que tu faz hoje em dia? Não Olha, tem como. Tem que conhecer Por lá exemplo, dentro. uma coisa que aconteceu esse ano na reta final da Série C do Remo. Fui cobrir um treino do Remo lá no Bainão. Treino... aquele esquema, né? Coletiva de imprensa e aí os primeiros 10 minutos abertos para a imprensa poder acompanhar o treino. Aquecimento, migué. Ninguém vê nada do treino, né? Só os caras aquecendo e tal, pá. Tinha um casal na frente do Bainão, de turistas. Eu não vou lembrar de onde eles eram, mas acho que era de Santa Catarina, alguma coisa assim. Os caras queriam conhecer o estádio e não podiam.
porque não tinha ninguém ali para atender, para falar assim, olha, a gente tem um tour pelo estádio, você paga 20, 30, 40, 50, 60 reais, e a gente é uma visita guiada, mostra tudinho. Não tem. Na Curuzu, igual também, não tem. Lá em São... inclusive, eu até mandei um projeto desse no Twitter de uma pessoa que trabalha lá dentro da Curuzu, né? Pra ter um tour, porque eu fiz uma visita no Allianz Parque do Palmeiras, né? Peraí, cara. E tu conhece tudo do estádio, né, cara? Tu conhece tudo do Só estádio. falta pisar no gramado. O preço era R$120, você tem direito a bater um pênalti e um goleiro da base. Aí você pagava R$80, você tinha o direito só de conhecer ali, aí você tinha direito de bater a foto com a taça da Libertadores e tudo, entendeu? Pô, o Paysandu tem taça, o Remo tem uma taça também que com certeza muitos torcedores querem conhecer e bater uma foto. E além do que, tu vai lá... E pensa em o valor que isso daria pro clube por dia, pô. Não, e outra coisa, o Allianz Parque é um shopping praticamente. Eu ia falar, porra, não tem como- Curuzu e Bainão comparar. não tem, além da paixão que o torcedor, ou então que o curioso, o turista tem por conhecer, pô, são estádios históricos, centenários e tal, bacana. Mas além disso, o cara não pode fazer nada. Ele vai lá, entrar na sala de imprensa, vai tirar uma foto com aquele backdrop atrás, o microfone do Remo, do Paysandu, acabou. Né? De resto, tu vai fazer o quê? Nem os Galeria de troféus não tem lá, Tá na estão sede. todos nas sedes. Enfim, é uma coisa que tem que se pensar para poder... Até pra... É uma fonte de renda, pro clube, pô. Uma fonte de renda pro clube. COP tá vindo aí. O tanto de gente que vai vir, que gosta de futebol, que vai querer conhecer o estádio do Remo, vai querer conhecer o estádio do Paysandu. Fica uma dica também pro Cássio Andrade, que esteve aqui, né, no Podercast com o Diógenes, secretário de Esporte e Lazer aqui do estado. Alô, Cássio. Fazer uma espécie de museu do futebol dentro do Mangueirão, saca? Mangueirão. Pô, a gente teve o Neymar sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira dentro do nosso estádio. Ficaria igual o Pacaembu, né? E exatamente o Museu do Futebol que tem no Pacaembu. Muito bom. Para contar histórias do que realmente já aconteceu em Bainão, Curuzu e estádio do Mangueirão. Por que não a turma fazer isso? Seria um lugar que pelo menos eu iria todo dia. Pois é, para quem é fã de futebol, assim, todo dia não dá, mas uma vez por mês é um rolê para ir lá, né? Bacana. Enfim. Senhores, Senhoras. nosso tempo está acabando. Muito obrigado, viu, Vitor? Excelente estreia, excelente pontapé direito. Eu que agradeço. Pontapé inicial. Agradeço muito a oportunidade aí que vocês me deram, né? E tamo aí. Bora pra cima. Bora pra cima. Pedrão, valeu também, mano. Muito obrigado. Ó, os meninos são bem mais atuantes no Twitter do que eu, tá? Não tem no Twitter. A minha rede social mais ativa é o Instagram, mas os meninos tweetam bem mais do que eu. Tá aqui o Twitter de todos eles, tá? O também do Portal Estado do Pará Online. E segue a gente no Instagram. Compartilha, assina o sininho de notificação e... A gente volta ano que vem, beleza? Feliz 2024 para todo mundo. Aí, aproveitem Natal, Ano Novo, saúde aí para todo mundo e muitos acessos no Portal Estado do Pará Online. Não faça nada que nós três aqui dessa bancada não faríamos. Um abraço, tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.